Isto foi escrito há algum tempo atrás por alguém, mas que eu acho uma frase bastante curiosa, porque de facto todos nós que andamos, que somos profissionais, que somos especialistas, quer seja professores académicos, gestores, enfim, que trabalham a sustentabilidade, há uma coisa com que nós nos debatemos hoje em dia, comparativamente a todas as outras matérias, que é a falta ou a não existência de um histórico de conhecimento. Ou seja, se nós quisermos saber como é que se faz, nós não temos onde nos agarrar. Portanto, para nós fazermos e fazermos bem, temos que ir fazendo e tirar conclusões dos sucessos que vamos alcançando ou das coisas menos boas que vão também surgindo, com as quais também devemos aprender. E, portanto, a aprendizagem aqui e a disponibilidade para cooperarmos entre todos nós, entre entidades, entre empresas, entre organizações, entre Estados, entre países, que é aquilo um pouco que estamos a fazer neste momento, eu considero extraordinário. Mas para isso nós devemos estar disponíveis para colaborar e aprender com todos nós. Devemos, tanto quanto possível, envolver-nos com outras entidades que nós trabalhamos, quer seja a academia, quer seja as empresas, quer seja a economia social, etc. Redes de especialistas, que é um pouco aquilo que este grupo de trabalho está a tentar fazer, como também colaborar em iniciativas locais e nacionais, se queremos ter uma ideia mais global ou mais abrangente daquilo que se vai fazendo em matéria de sustentabilidade e ESG. Falando agora sobre, em concreto, os ESGs, eu gostaria também, de partilhar convosco aquilo que resulta da minha experiência enquanto professor académico, mas também enquanto gestor e, sobretudo, se quiserem, de observador atento. E para mim, na minha, modesta opinião, os critérios ESG, de que hoje vamos falar, devem ser entendidos como uma licença para as empresas operarem e são uma forma de mitigar eventuais riscos da gestão da sustentabilidade. No fundo, estamos aqui a falar da análise de materialidade, ou seja, se nós o ESG vai nos permitir olhar para a forma como as nossas organizações funcionam, a forma como as nossas organizações põem em prática a sustentabilidade e gerir os riscos que daí possam advir, quer seja pelo impacto positivo que criamos na comunidade onde estamos inseridos, quer pelos impactos negativos. Portanto, é uma forma de nós estarmos mais atentos sobre a maneira como estamos a implementar as nossas estratégias de sustentabilidade. Os critérios ESG são um processo de compliance, no fundo, para a sustentabilidade, obviamente, que deve ter em conta a legislação e as normas e as diretivas. E nós, cada vez mais, vamos ouvindo quase como diariamente novas legislações, novas formas de operar, inclusivamente a União Europeia nos últimos tempos tem sido muito ativa na publicação de diretivas sobre diversas formas de gerir a sustentabilidade corporativa e, por exemplo, eu dou-vos o exemplo do reporting, não é? Todos nós sabemos da importância que o reporting tem, da dificuldade que hoje o reporting representa à empresa, lá está, porque o conhecimento não existe, portanto nós temos que ir buscando as soluções cada vez que damos um passo. Mas o que é facto é que o reporting só vai-se aplicar a todas as empresas. E no momento, vocês certamente saberão que elas já se aplicam a todas as empresas que tenham uma faturação superior a 40 milhões de euros, que em 2026 as PMEs, portanto as pequenas e médias empresas cotadas, vão também ser obrigadas a reportar em linha com os critérios ESG, para que em 2028, portanto vejam bem, daqui por 5 anos, todas as empresas, sem exceção, vão ser obrigadas, portanto, a fazerem o reporting daquilo que são as suas atividades de negócio em matéria de sustentabilidade. Portanto, e só para terminar, os ESG estão diretamente ligados com a sustentabilidade das empresas e são uma forma de preparar um negócio para o futuro. E é aqui que os especialistas e todos nós temos aqui a obrigação acrescentada,
que é através do nosso conhecimento, do nosso know-how e da nossa experiência e tudo aquilo que vamos adquirindo, todo o conhecimento que vamos obtendo pela partilha de boas práticas, como é esta sessão, dizia eu, que temos aqui a obrigação de ajudar as empresas a preparar esse mesmo futuro. ESG em movimento é o tema que hoje vamos então aqui falar de forma aberta, sem limites, sem fronteiras, e vamos tentar aqui escrutinar o que é que está a mudar no caminho das empresas ou das organizações. Gostava de partilhar convosco 1 ou 2 números, um estudo que foi recentemente publicado pela Harvard Business Review, onde conclui que as empresas podem melhorar o seu desempenho e eficiência operacional através da implementação dos ESGs. Enfim, num estudo que aliás, não foi um estudo, eles reuniram 200 estudos produzidos por diferentes entidades académicas e concluíram que 90% desses 200 estudos, os critérios ESG podem contribuir para a redução dos custos de capital nas empresas e que 80% das ações que as empresas desenvolvem e que são consideradas, de bastante positivas, estão diretamente relacionadas com as práticas de negócio sustentável. Portanto, vejam que há todo aqui um conjunto de indicadores, um conjunto de dados que são reais, que nos levam a acreditar que, de facto, os ESGs, ou os critérios ESGs, são, hoje em dia, bastante importantes e altamente significativos para aquilo que são o futuro das empresas a curto e a longo prazo. Em paralelo, e não podemos desligar os critérios ESG da sustentabilidade, e todos nós temos conhecimento do que é que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou os Global Goals, como são conhecidos. É importante perceber também que nós, a nível mundial, não estamos neste momento todos no bom caminho. Segundo um estudo que foi produzido recentemente, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, dos 17 ODS, 15% estão on track, portanto quer dizer que estão em linha com o plano que foi traçado, mas 37% estagnaram. E estagnaram desde o ano 2020. Portanto, quer dizer que nós há 3 anos estamos com uma estagnação na implementação de alguns ODS, e isto resulta efetivamente, ou de uma forma muito direta, e eu julgo que não será muito difícil imaginar, que uma delas, ou principalmente, é todo o impacto causado pela guerra da Ucrânia, mas também por toda a crise económica que vai acontecendo em quase todas as partes do mundo. Portanto, como eu dizia há pouco, não podemos desassociar os ESGs daquilo que são a sustentabilidade e as metas ou os Global Goals, e também, e só agora para concluir mesmo, que os ESGs, e esse é outro pensamento, se quiserem, que eu trago para partilhar convosco, são um processo ongoing, ou seja, não é um processo que eu hoje defina quais são os meus objetivos, que os implemento na minha empresa, que defina o reporting e tudo termina aí. Não, é um processo, na minha opinião, ongoing, que vai obrigar a que haja um compromisso da empresa, e um compromisso da empresa será sempre com o envolvimento de todos os colaboradores, obriga a uma liderança completamente diferente daquela que hoje se faz, portanto, uma liderança mais aberta, mais transparente, que chame todas as pessoas a envolverem-se, que seja capaz de partilhar com as pessoas quais os benefícios, quais as vantagens para o negócio de ter uma estratégia de sustentabilidade integrada com a estratégia do negócio e produzir um reporting alinhado com aquilo que são os critérios ESG. E, finalmente, uma cultura de sustentabilidade, que também vamos falar um pouco mais à frente, mas que é, na minha opinião, essencial que as empresas tenham esta cultura que deriva muito diretamente da capacidade de motivar ou de moralizar todos os seus colaboradores, sem exceção. Bom, vamos então entrar no debate sobre os ESGs e aquilo que está a mudar, ou aquilo que está neste momento a transformar as organizações, e vamos começar com a sigla do ambiente. Eu só gostaria de dizer que neste momento mais de 77% dos europeus, enfim, é um dado que eu colecionei há horas atrás,
acham que a mudança climática é um problema muito sério, ou bastante sério, e que 56% destes inquiridos dizem que as empresas têm aqui um papel extraordinário na busca de soluções para as alterações climáticas. Ainda ontem mesmo, um jornal em Portugal dizia ou publicava que a Agência Espacial da NASA estima que o ano 2024, portanto o próximo ano, vai ser um ano muito mais quente do que 2023 e que, com impactos que vamos sentir principalmente nos meses de fevereiro, março e abril. Todos nós temos acesso às notícias de tudo aquilo que se passa no mundo, estamos conhecedores do que é que o tufão Lan no Japão está neste momento a causar. Já 180 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas e o nível da água do mar está a aumentar e está a pôr em risco todas as localidades próximas da costa, e isto acontece nos diferentes continentes em todo o mundo. Portanto, isto não é meramente, enfim, como costuma dizer em Portugal, paleio. São dados reais, são dados que são medidos, são dados publicados e, portanto, isto revela, de facto, uma preocupação de todos e, como eu vos dizia no início, mais de 77% dos europeus acham que a mudança climática é um problema. E, portanto, a primeira pergunta que eu lançava para os colegas do debate hoje é o que é que pode ou o que é que está a ser feito pelas empresas, de uma forma geral, para combater a crise climática e se estamos efetivamente no bom caminho ou há que repensar aqui o caminho percorrido com o sentido de definir outras formas ou outros processos de trabalho. E, portanto, esta era a minha primeira questão para abrir o debate e, a partir daqui, o debate está aberto, como se costuma dizer. Antes só de abrir o debate, professor, eu quero pedir desculpas, porque as meninas tinham me pedido para eu também pedir para que cada um de nós que estamos aqui, né, os convidados do conselho, se apresentasse. E aí, professor, eu não fiz isso, minha culpa. A Ione ali, fina, lhe passou a palavra, eu pediria que, por favor, você se apresentasse para a gente, porque você já é íntimo amigo das meninas aqui do GTPSG, mas tem uma turma aqui que eu dei uma olhada nos nomes que estão aqui, que não necessariamente já te ouviram ou sabem de onde você veio. E estou te chamando de você porque ontem você me deu essa autorização, tá? Aí depois vou pedir para a Juliana, que também é professora, para o Luiz, que é aqui, para o Luiz não, desculpa, para o Marcelo, que é nosso colega, e eu não vou me apresentar não, que vocês já estão carecas de saber quem eu sou, tá bom? Obrigada. Ok. Então eu vou tentar ser muito rápido, também para não prolongar mais aqui a intervenção. Mas pronto, já perceberam que eu sou português. Eu vivo em Lisboa, embora neste momento esteja no sul do país, no Algarve, onde estou a gozar as minhas férias ainda, mas arranjei aqui um tempo, um break para estar convosco, e a cor da minha pele não é porque eu tenha tido uma avaria no micro-ondas, é porque tenho estado na praia e, portanto, o sol aqui é fantástico. Bom, um bocadinho mais sobre aquilo que talvez vos interesse. Eu venho das engenharias e, portanto, durante mais de 2 décadas eu trabalhei naquilo que eu chamo a indústria pesada. E trabalhei numa empresa na qual me orgulho muito de ter trabalhado e com a qual ainda continuo a ter relações fantásticas, que foi a BP, a British Petroleum. E onde tive a oportunidade de, durante 8 anos, fazer uma carreira internacional e, portanto, tive a oportunidade de trabalhar em diversos países na Europa, onde aprendi imenso, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista humano. E é uma recomendação, é uma sugestão que eu faço a todos vocês, até porque cada vez mais nós somos confrontados com a necessidade de trabalharmos até tarde, e, portanto, mesmo com a idade que cada um de vocês possa ter, se vos surgir alguma oportunidade para trabalharem fora do país, vocês aproveitem, porque acho que é uma experiência fantástica. Há 2 décadas atrás, entre várias tarefas executivas que desempenhei, eu descobri a responsabilidade social. E a partir daí foi em crescente. Já fui presidente do Grace. O Grace é uma das associações, das maiores associações em Portugal de empresas responsáveis.
Estou atualmente na rede do empresário em Portugal com a responsabilidade da sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Dou aulas, que foi também algo para o qual eu fui convidado há 8 anos atrás e pensava que era uma experiência, enfim, temporária, mas não, mas tornou-se em algo que mantenho até hoje, que o faço com muito gosto. Gosto muito dos meus alunos, gosto muito de dar aulas, porque também aprendo muito com eles. E isso é fantástico. Há questão de um ano atrás eu conheci a Ion, não por esta via, mas pela via da comunicação, que foi também uma área que eu desenvolvi durante alguns anos. E a partir daí surgiu este contacto, este desafio e este entusiasmo de fazer parte deste grupo, que eu espero não desapontar com a minha, enfim, com a minha pouca sabedoria sobre sustentabilidade e ESG, mas podem acreditar que é uma área pela qual eu estou apaixonado. E, portanto, calmo já, passo a palavra à professora Carla. Não, vou passar para a professora Juliana Torres, Muito bem. especialista em Direito Ambiental. Bom dia a todos, muitíssimo obrigada, professora Carla, obrigada a todos, professor Luiz, Ione, todos os demais aqui do Conselho, professor Marcelo e do grupo. Bom dia, né? Boa tarde aí a todos que estão, a todos que se inscreveram. Vamos falar então de ambiental. Antes disso, eu sou Juliana Torres, professora de Direito Ambiental, advogada ambientalista, diretora do Instituto Brasileiro de ESG, instituto aqui no Brasil, e que tem essa conexão com vários outros países, inclusive com Portugal, especialmente com Portugal, porque sou portuguesa, porque vivo um pouco lá, vivo um pouco cá, e falar de temas climáticos, para quem tem essa possibilidade de viver um pouco no Brasil, um pouco em Portugal, a gente foge desse verão europeu, que é muito quente, é muito seco, por mais que nós vivamos um país tropical. E o meu dia a dia, só isso para falar um pouquinho quanto isso nos afeta até o dia que você vai sair de férias, isso é muito sério, até onde você vai. E o meu trabalho do dia a dia é também, além de pesquisar muito ambiental, é formar advogados para a área ambiental. Porque todo mundo hoje precisa saber de leis ambientais, de como a gente vai traduzindo todos esses conceitos que estão aí no dia a dia, estão aí em alguma nuvem para a nossa prática. E logo já respondendo a pergunta aí, começando o nosso debate, a indagação, acho que mais uma conversa entre todos nós. Sim, as empresas estão trabalhando na área ambiental, as empresas estão olhando para o ESG, isso já vem há muito tempo, só que ainda é um pouco tímido. Eu trouxe aqui, vou comentar aqui alguns exemplos, tantos que a gente vê aí no dia a dia, e principalmente, então, olhando aí para a questão climática. Primeiro que é preciso a gente entender que tem uma definição legal sobre mudanças climáticas. Não é um assunto aí que, por mais que às vezes a gente veja no jornal, em algum portal de notícias, alguém falando algum assunto, porque o planeta já era assim, vai continuar aquecendo, deixa isso para lá, para que falar disso? Às vezes a gente vê esse debate científico, porém, muito pouca gente sabe que isso tem uma lei. Tem uma lei no Brasil, tem uma lei em outros países. O Brasil foi o primeiro signatário dessa Convenção Mundial sobre o Clima, Convenção Quadro, e aqui já é uma lei desde 2009. Então, se alguém quiser achar alguma coisa, ele pode achar o que quiser, mas tem uma lei para todo mundo cumprir. Se não gostar muito disso, que eu brinco, né? E muda de planeta, porque dos outros países também alguns mudam de outro país, porque inevitavelmente você vai ser convidado a cumprir essa lei. Quando a gente começa falando do que são as mudanças climáticas, pela lei, já vai dar um bom suporte aí para todas as empresas seguirem, e cada uma delas vai seguir de uma maneira. Eu vou até dar o exemplo aqui de São Paulo. O que são mudanças climáticas? Mudanças climáticas são toda atividade direta, uma atividade humana, direta ou indiretamente, provoca o aquecimento, gera gases de efeito estufa e provoca o aumento da temperatura no planeta. Então, é preciso entender que eu aqui de São Paulo posso fazer uma atividade hoje que vai sim impactar o planeta, por mais reduzida que seja, porque esse planeta não tem fronteiras. Não tem uma ação, não, Juliana, você é legal, então o que você fizer aqui não vai impactar. Não, vai impactar e todo mundo impacta muito. A lei, é claro, está na lei, viu? Do natural aquecimento do planeta Terra.
Portanto, nada de teorias, a ciência pode trazer aí, as pessoas podem discutir, mas o fato é que a ciência já avançou, nós já temos uma definição legal e é com isso que a gente trabalha. Todo mundo que não cumprir isso tem penalidades e penalidades altíssimas, porque as multas ambientais são as mais sensíveis e as maiores hoje no Brasil. E aí, claro que isso a gente vai olhar caso a caso. 2 exemplos de atividades que estão olhando para as mudanças climáticas. Tem uma empresa de software que faz o georreferenciamento. Ele se utiliza de satélites públicos que estão mapeando vários lugares aí, viu? Território brasileiro, o que quiser, a empresa que quiser, a fazenda que quiser. E ali ele já vai falar quando é que vai vir a chuva, quando é que vai vir o sol, o vento, se vai gerar um incêndio, se não vai. Então, existe esse monitoramento minuto a minuto, existe essa previsão também. Isso hoje em dia é adquirido por vários tipos de empresas, principalmente as empresas do agro. E aí, algumas, ao adquirirem esse serviço, elas já conseguem mapear em tempo real e fornecer dados, às vezes, para o município local. Que ele não está sabendo que agora, naquele local, exatamente, vai começar um fogo que vai abranger, que tem uma tendência de acordo com o vento, ir para um lado e para o outro, que vai pegar um vizinho, que vai pegar o outro, que vai gerar uma responsabilidade ambiental ali, uma multa para aquele proprietário. Então, hoje em dia, nós já tem empresas fazendo isso, inclusive com apoio, com a parceria aí com alguns municípios. Esse é um exemplo. Eu posso trazer vários exemplos nesse sentido, de empresas que estão fazendo alguma coisa, mas um dos mais, assim, que me comove é aquela empresa que entende o que são as mudanças climáticas e vai olhar ali, sabe, o que ele pode fazer. Então, peraí, será que se eu diminuir o número de viagens aqui, de repente é uma empresa de produção de shows, esses shows aqui, eles precisam ser conectados um perto do outro. Não faz sentido esse artista sair do ponto lá, Porto Alegre, e fazer um show Natal, depois ele volta para o Rio de Janeiro, depois ele vai para outro lugar. Isso tudo gera o quê? Uma maior liberação de gás carbônico. Isso tudo vai gerar o aumento do efeito estufa. Então, é trazer essas empresas que já começam a olhar para o dia a dia, assim, sabe? Para a lição de casa. O que eu estou fazendo aqui, por menor que eu seja, mas que já está mudando e vai mudar o clima. Professora Carla, contigo. Vou pedir aqui, estava anotando as coisas que você estava falando, porque quando chegar a minha vez de falar, acho que eu vou complementar aí uns pontos. Marcelo, querido, quer se apresentar e também falar a respeito? Sim, super rápido. Boa tarde, pessoal. Marcelo Oliveira, sou sergipano, lá de Aracaju, Terra Boa. Estou em São Paulo desde 2015. A minha formação é em administração de empresas, fiz mestrado na área de estratégia, economia e agora no IBMEC, terminando esse curso aí para trazer uma camada de relacionamentos muito bons que estão sendo construídos, também de conhecimentos adicionais, né? Vamos falar da adicionalidade aqui, que é um tema que a gente fala bastante. Olhando para o tema ESG, e eu já estou atuando, eu sou consultor de empresas e atuo com projetos e estratégias corporativas em grandes temas de alto impacto nas organizações, e o ESG entrou como uma vertical dessa oferta. O que eu tenho percebido é, primeiro, qual a relevância daquela empresa na cadeia de valor, como é que ela está situada na cadeia de valor. Porque quando a gente fala em ESG, há uma emergência climática que, sem dúvida, está aí posto, isso já é posto, porém, as empresas têm dificuldade, e as médias empresas têm dificuldade e barreiras de entender se isso é caro, se é viável, e nos trabalhos que eu estou acompanhando, a primeira questão é o que é prioridade para a sua empresa agora? O que é que esse mercado está demandando de você? Porque senão você leva um tema que pode ser não prioritário para aquele momento. Embora que a temática prioritária do clima e outros temas, governança, são caros, mas como recomendação para futuros consultores que têm aqui, que trabalham, olha primeiro como é que está o estado da empresa, em que ponto da cadeia ela é pressionada para a implementação de práticas ESG. Se é uma empresa que ela trabalha para grandes organizações, por exemplo, ela vai ser batida na porta
e vão perguntar para ela, você tem alguma iniciativa? A Europa, né, estava conversando com a Ione, o professor Luiz também já falou, já está perto das médias empresas a começarem a ter que reportar. Então, isso é um desafio, uma oportunidade muito grande para todo mundo. Mas, no meu trabalho de consultoria, quando eu olho para a estratégia, olhando para o negócio, eu falo, olha, não é o momento de você olhar para isso agora, não se preocupe com o relato agora, estruture seus processos primeiro, entenda o que é isso tudo, porque senão há uma corrida para ter um relato, e você dispersa energia, a margem de erro aumenta, só para ter um relatório. Então, eu alerto muito com essa importância da governança. Então, né, professora Carla, que é um tema caríssimo, né? A gente sempre fala. Então, só para ser bem breve, olha para o negócio, para onde aquele negócio, aquele mercado está indo, em que momento, em que local da cadeia aquela empresa está situada. Aí sim, teremos oportunidades. E, logicamente, que a gente fala muito no curso, né, e outras palestras, tudo a gestão de risco, né? O quanto que não ter esse tema estruturado dentro da empresa tem uma materialidade muito forte para ela, seja com rompimento de contrato, seja como uma empresa agora recente, de transportadora, me procurou e perdeu de participar de uma cotação porque não tinha nenhuma, né, prática organizada do tema de sustentabilidade. Então, as coisas estão começando a ficar bem aceleradas, né? Bem aceleradas. Então, acho que a minha contribuição minha apresentação bem rápida. Obrigada, querido. Vou tentar aqui fazer um mix com todas as coisas que vocês três já falaram, né? Professor Luiz Roberto, professora Juliana, agora você. Eu acredito que a gente está vivendo um momento muito importante, não só por todas essas questões que tão bem o professor Luiz Roberto já apresentou aqui, e os outros dois colegas acrescentaram, mas porque a gente também está tendo uma oportunidade de ter acesso a conhecimento como a gente jamais teve. Pelo menos a oportunidade existe. Isso não significa que as pessoas consigam transformar a informação em conhecimento. Mas pegando ali, quando o professor Luiz Roberto fala que sustentabilidade é simplesmente, né, você está levando o aprendizado para dentro da corporação, mas foi mais ou menos isso que você falou, né, professor? Em inglês, sustainability is all about cooperation in learning, era isso? As empresas aprenderem, era mais ou menos isso que você tinha falado, pelo menos eu tentei anotar aqui. Quando a professora Juliana fala sobre a questão de algumas empresas na área de tecnologia digital, na área de software, estarem trabalhando com dados, fazendo georreferenciamento, a gente está tendo a oportunidade de comprovar para um monte de gente que ainda questiona, né? Acho até que eu vi a própria professora Juliana falando, não sei se no Instagram ou se no LinkedIn, falando de um secretário de meio ambiente em São Paulo, que tinha dito que o planeta ia se resolver sozinho, que a gente não precisava fazer nada a respeito. Ela mesma colocou isso lá. Então, quando a gente fala de dados e acesso à informação, a criação dessa massa de conhecimento sobre esses assuntos, a gente tem a oportunidade de realmente mostrar para as empresas o que elas estão perdendo, como possibilidade de crescimento, gestão de risco, e crescimento não só reputacional, porque eu acho que muitas vezes algumas empresas acreditam que sustentabilidade ou ESG são só do ponto de vista da reputação, mas é uma coisa que dói no bolso. E continuando falando sobre essa preocupação com a lógica dos dados, que Juliana Torres nos trouxe, ontem, por coincidência, a gente teve a aula magna, que alguns de vocês aqui devem ter assistido, não sei o quão misturadas essas turmas estão, mas com a presidenta da Microsoft, a Tânia Cosentino, e ela estava falando justamente sobre a análise que é feita dos dados, né, como eles trabalham para ajudar a combater a vulnerabilidade ambiental. E aí, complementando o que a professora Juliana falou, eu acho que isso ajuda não só empresas que podem comprar esses dados ou acesso a esses dados, mas governos,
poder público que podem melhorar, repensar políticas públicas, e às vezes esses dados também sendo alimentados pela sociedade civil. A gente tem aí organizações do terceiro setor bastante comprometidas, defendendo os interesses do meio ambiente, porque, como eu falo para vocês em aula, o meio ambiente também é um stakeholder, é uma parte interessada que não tem voz, ou pelo menos não fala a nossa língua, não escreve e não vai lá falar assim, olha só, me respeita aqui. Então, é preciso que a gente conte com esse braço aí civil para defender esses aspectos. Pegando uma outra coisa, um exemplo, né, para falar que eu acabei de falar da Microsoft, vou falar de uma outra empresa que a gente também conta com um especialista no nosso curso, né, no nosso MBA em ESG. Se tiver algum professor aqui que quiser complementar, eu acho que eu vi a Carla Montenegro aqui no chat, se tiver mais algum professor que queira trazer alguma contribuição, falo aqui em nome do conselho, acho que vão ser bem-vindos, né? A Azul, ela é uma empresa, assim como outras empresas da aviação, o ramo de aviação, né? Juliana Torres estava falando sobre hoje você precisar ser mais estratégico na hora de montar uma agenda de show, pensar num impacto menor. Eu estou falando da Azul porque também no outro dia tive live com um especialista lá, que é o gerente de sustentabilidade da Azul aqui no Brasil, e ele falando sobre como as empresas de aviação estão correndo para ajudar a resolver isso, do seu lado, lá, dando os pulos que as empresas têm que dar, mas também oferecendo a oportunidade de ajudar na conscientização individual, ou seja, um passageiro, ele pode também pagar uma parcela muito pequena, né, eu acho que menos de 1% do valor do bilhete, para compensar o seu trajeto, o seu voo. E as pessoas simplesmente não querem pagar. Num voo de R$1.000, isso é R$10 o valor, e a pessoa não quer pagar. Isso é um pouco mais de €1. E, assim, a gente precisa de conhecimento, de fato, e não é conhecimento só dentro das corporações, a gente precisa dessa construção, dessa massa crítica, e para eu terminar, só vou acrescentar mais uma outra coisa, que eu tenho que me apresentar, né, que foi o que a Ione pediu. Eu sou uma profissional do terceiro setor há mais de 20 anos, atuando mais na área de educação dentro do social, mas trabalhei muito tempo dentro de um instituto de responsabilidade social de uma grande empresa do Brasil, e nesse trabalho, dentro desse instituto de responsabilidade social, eu tive a oportunidade de desenvolver muitas habilidades, muitas competências do ponto de vista da governança também. Então, apesar de eu ser uma pessoa originalmente do social, eu tenho uma dose forte de governança, que foi o que acabou contribuindo para que a primeira disciplina que eu dei no IBMEC, né, eu sou professora do IBMEC desde 2015, são 8 anos, foi justamente governança corporativa. Isso me possibilitou fazer isso. E a minha grande paixão por governança corporativa foi quando eu vi que dentro de governança corporativa, ou seja, algo que, em teoria, seria mais para falar de bolsa de valores, mercado de capitais para algumas pessoas, porque surge a governança corporativa para atender interesses de acionistas, eu vi que era possível colocar o social através da responsabilidade social, foi uma coisa que o professor Luiz Roberto colocou aqui. E eu também, apesar de não ser uma pessoa conhecedora tecnicamente de ambiental, eu trabalhei numa das principais instituições voltadas para aspectos ambientais no mundo, que é uma instituição sem fins lucrativos, que é o CEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro do Desenvolvimento Sustentável, que é vinculado ao WBCSD, que fica na Suíça. E eu, nessa oportunidade, conheci as maiores empresas do mundo, lideranças mundiais, não só aqui no Brasil, das maiores empresas do mundo. E eu não vou aqui citar o nome dessa empresa, porque aqui eu vou narrar um trecho de uma conversa que eu tive com uma pessoa de C-level de uma multinacional gigante, global, em que eu estava falando com ele sobre aspectos relacionados a um comprometimento deles com uma agenda climática, e ele falou para mim uma coisa que me deixou muito impactada, né? Tanto do ponto de vista do susto que eu levei, como também de algo positivo que estava por trás do que ele estava falando. Ele falou assim, a gente não quer se envolver com isso, porque isso o nosso consumidor final não entende.
Então, se for uma coisa que o nosso consumidor final não entenda, eu não tenho como colocar isso como uma agenda prioritária dentro da organização, porque quem paga aqui as nossas contas no final é o nosso consumidor final. Então, gente, a gente precisa transformar essas coisas que nós falamos aqui em algo que a pessoa que compre um picolé na rua, um boné, o que quer que seja, ela saiba do que está se falando, porque senão algumas empresas, infelizmente, não vão comprar a ideia. Desculpa, acho que me estendi muito, é isso. E obrigada. Muito bem, obrigado aos três. De tudo o que vocês disseram, que eu achei extraordinário, eu tive aqui a oportunidade de recolher, duas coisas, ou três coisas que vocês disseram. Começando pela professora Carla, ela falou da necessidade das empresas de terem acesso ao conhecimento, acesso aos dados. E, portanto, vamos ficar pelo menos com isto em mente, de que forma é que nós podemos sensibilizar as organizações que, através da consulta de dados, através do acesso a este conhecimento que a professora Carla falava há pouco, poderemos reduzir a timidez que a professora Juliana falava no princípio. E de uma forma muito sintética, Juliana, eu vou-lhe pedir assim, porque é que, na sua opinião, as empresas estão a avançar de forma tímida? Consegue-nos dizer? Olha, tem muitos aspectos, viu? Um deles, talvez seja esse que até que a professora Carla falou, eles estão olhando para o consumidor deu um tuitaço, ficou reclamando nas redes sociais de algum ponto, então vamos lá mudar o negócio, não vou mais vender isso, vou parar aqui, não coloco mais o plástico, agora eu vou colocar papelão. Ele é tímido nisso, ele não consegue fazer uma agenda, talvez como o professor Marcelo falou, que olhe para o que ele precisa. Quem é ele? Eu falo, quem é você no seu quadrado? O que você produz e o que você gera? E onde você está no mundo, qual o impacto que você gera para isso? E aí fazer uma análise sistêmica. Eles ainda não conseguem fazer essa análise sistêmica e falar, eu estou indo para esse ponto, aqui eu tenho deficiência, mas eu estou melhorando. Isso ainda não é reportado, isso ainda não é visto na prática, sabe? Nas provas, a gente que trabalha com provas, a gente quer ver provas, e isso vai gerar um impacto no TAC, no processo judicial. Portanto, Juliana, na sua opinião, aquilo que entendi é que as empresas o que têm que fazer em primeiro lugar é olharem para dentro, não é? Sim. Olharem para dentro, analisarem o seu negócio, saberem qual é o seu posicionamento e a partir daí começarem a definir caminhos. É isso? Exatamente. Isto liga-se com aquilo que o Marcelo disse, que eu tomei aqui nota e que achei também, porque quando se falava de reporting, o Marcelo referiu, vamos lá deixar o reporting agora, vamos olhar para dentro, vamos estudar os processos, vamos olhar para o negócio. A minha pergunta é, se isto é verdade, isto não é dizer às pessoas ou às empresas, deixem lá o reporting que isso só vai acontecer lá para daqui a 5 anos. Não estamos aqui a desmotivar um pouco as pessoas daquilo que é o objetivo final? Não sei, é uma provocação que eu faço, Marcelo. Então, acho que é uma boa provocação e eu coloco assim, depende do momento da empresa, né, em que momento que ela está, em que momento que ela está organizada como estratégia corporativa, porque você pega uma empresa que escreve no PowerPoint, que tem uma estratégia, e aí eu pego nos pontos assim, qual é o meu foco? Que foco eu quero dar? O relato é super importante, né? mas além, acima, antes do relato, vem toda uma organização de dados, de governança de dados. Ontem eu estava numa reunião, vou trazer um caso prático, numa multinacional, e eu trabalho com tecnologia também, inclusive, né? E a governança de dados deles, eles têm uma bagunça, tá? Assim, como é que eu vou trabalhar reporte se eu não tenho segurança nas informações internas? Okay. Então, é nesse sentido, quando a empresa está mais madura, com governança da informação, você consegue começar a minimamente organizar um anuário, pelo menos, ali, que não seja um relato, mas é nesse ponto que você tem que entender em que momento que a empresa está, se ela tem capacidade, de fato, de ter velocidade, né, e pessoas para que ela consiga colocar esses processos que estão no relato de forma automática, com governança. E, como todo mundo falou, Carla, que as pessoas aprendam o que é isso. Que façam isso entendendo o porquê estão fazendo. Ok. Você falou aí numa coisa que eu considero importante, acho que todos nós também, que são as pessoas. A importância das pessoas, e um bocadinho mais à frente nós já vamos falar nisso. Bom,
está na altura de nós passarmos para a sigla social, e depois, para depois finalmente falarmos sobre a governança. Sobre o social, eu acho que seria fácil, eu não queria chamar um pouco de modé, mas todos nós sabemos que quando falamos de social, aparecem sempre os temas como a diversidade e a inclusão, os direitos humanos, os colaboradores e o bem-estar dos colaboradores, mas eu gostaria de puxar um bocadinho a conversa para toda a evolução que nós temos assistido nas organizações e nas empresas, naquilo que é a sua estratégia de responsabilidade social ou na sua evolução da responsabilidade social para a sustentabilidade. Entretanto, em consequência, o surgimento dos critérios ESG que temos estado a falar. Todos nós sabemos que as empresas, se recuarmos aqui 2 décadas, ou no princípio dos anos 90, as empresas, enfim, trabalhavam muito na base da filantropia, portanto, apoios diretos às comunidades onde operavam, depois começaram a envolver os colaboradores nessas mesmas atividades, com uma participação mais ativa. Passado alguns anos, as empresas começaram a incorporar as estratégias de responsabilidade social no seu próprio negócio e, mais recentemente, os objetivos do desenvolvimento sustentável, como falámos. O que é que eu observo, e falando com alguns colegas, não só do mundo académico, mas também do mundo empresarial, aquilo que se começa a notar é que algumas empresas começam a retornar, se é que é o termo adequado, àquilo que era a responsabilidade social, ou seja, deixam de estar a trabalhar com objetivos concretos como os ODS, por exemplo, e passam a trabalhar em função das necessidades locais, das necessidades das comunidades onde eles operam. A pergunta que eu lanço, ou o desafio, a provocação que eu faço é se isto é verdade, ou se é meramente um comentário que vamos fazendo entre nós, se vocês também sentem isso no Brasil, e como é que as empresas estão a viver esta evolução, se é que se pode chamar uma evolução. E, aliás, a pergunta é evolução, sim ou não, se isto é uma realidade, e como é que acha, na vossa opinião, as empresas estão a trabalhar neste momento este retrocesso entre películas. Eu posso começar? Tem, claro. Eu, nas minhas aulas, deixa eu só ler aqui que o meu aluno querido Laércio escreveu no chat. Ontem, no evento do Sebrae, em ESG, voltado para pequenos negócios, foi dito que apenas 14% desse nicho sabem o que é ESG, apesar de praticarem muitas ações voltadas para a sustentabilidade sem mesmo saberem. Exatamente, precisamos mesmo ser elementos de transformação e impulsionamento desse universo. Concordo, querido. E assim, a gente está vendo aí toda uma treta, né, que está rolando agora, o Larry Fink dizendo que não vai mais usar a sigla ESG, porque virou uma sigla politizada, mas ele continua defendendo a pauta, ele continua defendendo a agenda. Mas é porque as pessoas, elas, a partir dos seus interesses, elas vão puxando para o seu lado dali. Eu vou voltar aqui para a minha sala de aula. Eu acho que nesse curso de ESG aqui para vocês, eu acho que eu não chego a falar sobre mundo VUCA e mundo BANI. Mas em outras disciplinas que eu dou, em outros cursos, eu costumo falar que as pessoas costumam dizer que o BANI é uma evolução do VUCA. E eu não vejo assim. Porque assim, evolução fica parecendo que algo melhorou, né? Em primeiro lugar. E o BANI não é um mundo nada fácil. Não existe uma evolução nesse sentido. E a outra coisa é que eu acho que a gente não deixou de ser VUCA. Eu acho que são coisas que acabam ali se sobrepondo e se amalgamando. Então, para começar a responder aqui a pergunta do professor Luiz Roberto, eu acho que quando a gente fala de responsabilidade social, ou quando a gente fala de sustentabilidade, ou quando a gente fala de ESG, a gente não pode colocar níveis hierárquicos entre essas coisas, tipo, ESG é mais importante por causa disso, ou sustentabilidade é mais importante por causa daquilo, ou responsabilidade social ficou antiquada porque era uma coisa que estaria mais vinculada a um assunto ou a outro. Eu acho que essas coisas elas foram se amalgamando e transformando o que a gente tem hoje em algo mais forte, mais potente e mais capaz de fazer com que as empresas estejam se mexendo, inclusive empresas nas quais a gente trabalha, inclusive empresas na área de educação. Quando a Exame vai lá e lança o primeiro MBA em
em ESG, sai um monte de outras organizações também correndo atrás e criando os seus MBAs em ESG ou cursos em ESG, né? Então, assim, existe uma motivação muito forte para isso. Agora, eu quero só também deixar uma outra provocaçãozinha aqui e passar a palavra para os colegas, é que quando a gente fala de pirâmide de responsabilidade, da pirâmide das responsabilidades sociais, lá do Carroll, do Art Carroll, que é um estudioso, um pesquisador, ele coloca a responsabilidade social filantrópica como o topo da pirâmide, ou seja, a coisa mais difícil de se alcançar. Então, quando a gente trata a filantropia apenas como assistencialismo, e não estou dizendo que tenha sido isso que o professor Luiz Roberto disse, mas quando a gente trata a filantropia apenas como assistencialismo, ela pode ficar pobre realmente, porque ela fica fragilizada. A filantropia é uma coisa em que a empresa, ela de fato entende que ela tem que enfiar a mão no bolso, abrir mão de algumas coisas e devolver para a sociedade. Vou pegar aqui um exemplo que é público, só não vou me lembrar, eu acho que isso eu falo nas aulas de vocês, então, para quem já ouviu, lamento, mas eu vou repetir aqui, que tem um caso que é público da Coca-Cola, eu só não vou me lembrar a fruta, e não vou me lembrar exatamente detalhes, mas a Coca-Cola comprava frutos de um determinado estado aqui do Brasil, tenho quase certeza que o Espírito Santo, aquele fruto deixou de ser produzido por conta de um desgaste muito forte do solo, e aí, por conta disso, a Coca-Cola poderia ter dito assim, um beijo, tchau, obrigada, eu agora vou contratar ali produtores rurais de outro estado, foi bom enquanto durou, e deixar aqueles produtores rurais ali largados ao seu próprio destino, porque normalmente são produtores pequenos. A gente fala que o agro é gigante no Brasil, mas o agro ele é gigante por conta de pequenos produtores também. Só que a Coca-Cola falou assim, não, tá, a gente vai começar a comprar do estado B, mas a gente agora vai ajudar vocês a recuperarem esse solo, porque a gente tem responsabilidade nisso, porque a gente demandou demais de vocês. Então, quando a gente fala disso aqui, é uma responsabilidade que extrapola a questão econômica, porque a Coca-Cola não estaria ganhando nada fazendo isso, extrapola a responsabilidade legal, porque juridicamente ela não teria nada para fazer isso, mas que entra diretamente na responsabilidade ética, porque é ético perceber que você também contribuiu para que aquilo chegasse àquele ponto, e a responsabilidade filantrópica de tipo, eu vou perder dinheiro aqui nessa história, mas eu vou estar ajudando essa comunidade a se salvar, tá? Desculpa, me estendi mais uma vez. Não tem importância. A mesma pergunta para a Juliana. O que é que acha disso tudo? Acha que a filantropia continua a ser, conforme a professora Carla falava, uma área de atuação forte das empresas? Está em desuso? A sustentabilidade tem os dias contados? Além disso, hoje em dia já sabemos, ou já começamos a ouvir correntes de opinião a dizer que a sustentabilidade tem os dias contados e vem aí uma coisa que se chama regeneração ou regeneration. Não sei, o que é que quer dizer, Juliana, sobre isto? Olha, não, nada tem os dias contados. A sustentabilidade está aí, a filantropia está aí e vai continuar, tende a continuar cada vez mais, até porque há um aumento da consciência, a gente percebe isso muito claramente. O Brasil aqui lidera a questão dos países da filantropia. A gente tem um evento, um dos nossos parceiros do Instituto, que é a Filantropia, que é a Dadivar, tem até o Prêmio VOL, que eles inauguraram alguns anos atrás, premiando as práticas voluntárias. Isso tudo está em ascensão constante. Quer dizer, não dá para a gente ignorar nada disso, e até depois essa questão aí do exemplo da Coca-Cola, depois eu vou querer até dar uma olhada, viu, doutora Carla, conhecer melhor esse assunto, porque eu não sei o que é, tá? Não sou advogado do caso, estou ouvindo pela primeira vez, mas a gente pode falar numa responsabilidade talvez legal nesse caso. Eu não sei o que aconteceu, como falou, mas na teoria... Eu não tenho detalhes, tá? Eu também sei, até o que pôde chegar para mim publicamente, tá? Eu não tenho detalhes, isso já tem anos, tá? Eu acho que uns 5 ou 6 anos. Tá, não, eu estou trazendo aqui, contribuindo com o nosso debate, porque talvez, assumindo o caráter de que, olha, eles compravam, vamos pensar em alguma empresa que está comprando ali um produto, e esse produto está, de alguma maneira, leva à degradação daquele solo, deixa aquele solo pobre, porque aquelas
práticas adotadas não foram as melhores, ou não tinham naquela época o conhecimento científico para isso, e isso pode gerar, sim, isso gera legalmente a responsabilidade penal e a responsabilidade civil por toda a cadeia, porque são considerados poluidores indiretos, aqueles que direto ou indiretamente provocaram essa poluição. Isso é direito ambiental, viu? Isso é polêmico, porque isso não está na consciência de todo mundo. Mas, como eu falei, eu só estou teorizando em cima de um caso que eu não tenho o menor conhecimento, eu acabei de falar agora, mas estou trazendo mais esse elemento para o nosso debate, porque isso é assunto que, às vezes, a gente pode pensar, é filantropia, é um olhar ali para a parte interessada, para o stakeholder. Pode ser que não, viu? Pode ser que seja uma obrigação legal e por isso que ele está olhando para esse stakeholder. Mas, de qualquer maneira, é importantíssimo que todos os consultores, e aqui eu coloco também como os advogados, estarem juntos com a empresa para resolver isso. Então, isso é um caso que deixa ela para lá, ela que se vire, ou outro. Não, a gente cada vez mais precisa estar todo mundo, o planeta é um só. Então, cada vez mais, eu acho que todos os profissionais, inclusive os advogados, estão aqui no coração do negócio. O que é um negócio, o que a gente precisa fazer. E isso ajuda a gente trazer a verdade do que a empresa está fazendo. Isso que eu estou vendo cada vez mais, viu, professor Luiz? As empresas, às vezes, não quero dizer a verdade, não quero dizer o que eu estou, a minha fraqueza aqui, eu só quero olhar e transparecer todo a minha fortaleza, o que eu faço, quando, na verdade, o que talvez um juiz vai perguntar, o que os advogados vão pedir rapidamente é isso. Você faz um produto que talvez seja inadequado para o consumidor. O que você está trabalhando para mostrar que ele é inadequado e que você talvez esteja mudando esse produto, esse serviço. Isso precisa ficar claro, precisa mostrar essa jornada e não abafar. Não, eu faço maravilhoso, eu produzo cigarro aqui, mas está tudo bem. Não está tudo bem você levar um produto que gera doenças cientificamente comprovadas. Então, estar juntos com todas as empresas, não sentir aquele Corinthians e Palmeiras, viu? Aquele Porto ou Benfica. Não é uma oposição, é uma junção. A gente está aqui para, vamos junto, resolver esse negócio aí. Ok, perfeito. Eu agora passava a palavra ao Marcelo, e a minha questão é o seguinte: enquanto consultora, na sua atividade de consultor, como é que você reage se, por exemplo, eu não sei se você tem alguma empresa que trabalhe que seja uma tabaqueira, mas como é que você reagiria a uma empresa que produz cigarros e depois a sua responsabilidade social é apoiar financeiramente a manutenção de hospitais de oncologia? Que pergunta de ouro, né? Essa é uma pergunta, né, de ouro, porque eu tenho alguns amigos que dizem que não trabalhariam para a empresa de bebidas, que não trabalhariam para a empresa XYZ. Esse é um ponto que eu estava ouvindo tudo com muita atenção, e só me resta saber o mapa de risco da estratégia de cada empresa. Porque quando eu olho para o negócio que eu apoio, quando eu olho as estratégias corporativas, eu pergunto, tá, mas me mostra qual é o impacto dessa decisão. Então, se a gente não vê, e você pega uma situação da empresa dessa, e não está claro pro board, que isso é um risco material elevadíssimo, eu fico preocupado como estrategista de empresa. Dizer assim, olha, sinto muito, eu estou fora, porque não quero botar meu nome, eu como consultor, assinar aqui, que não tem uma questão muito material mapeada. Então, a experiência que eu já vi acontecer é que, assim, corre o risco. A empresa sabe do risco e é calculado o risco. Então, Okay. Vamos fazer isso, que isso aqui já está na conta, né? Como o pessoal fala, precificado. E isso é que eu vejo bastante, tá? E isso é preocupante, de verdade, né? Porque a gente está, como a Carla falou, vendo um momento muito potente, né? De a gente chegar e trazer essa questão da educação para as pessoas, dessas emergências, seja de qualquer dessas variáveis. E outro ponto, só para terminar, quando eu falo de inclusão e diversidade, no meu discurso com as pessoas, eu falo assim, tá bom, vocês estão fazendo inclusão e diversidade, mas estão dando voz para essas pessoas dentro das empresas, ou só estão trazendo pessoas para ter uma métrica estatística? E muitas vezes a gente encontra métricas estatísticas de diversidade e inclusão, essas pessoas sem efetivamente terem voz.
É isso, professor. Ok, obrigado. Eu não sei, Ione, vou-lhe lançar a questão se este seria o momento exato para abrirmos aqui algumas questões que possam haver de quem nos está a assistir. Sim, nós temos tempo e seria muito bom aqui. Eu não tenho perguntas no chat, nós até temos agora um tempinho para falar um pouco mais sobre governança, mais uns 10 minutinhos. E depois, quando for aqui, para mim são 5h10, né? Quando for 5h10, agora são 5h02, para vocês são, no Brasil, 1h03 agora, né? Então, se nós pudermos, né, falarmos do nosso último tema, que é justamente a governança, né, eu acho que nós já entramos falando aqui um pouco sobre essa questão, o Marcelo já falava de estratégia, isso envolve a cultura organizacional, isso envolve a questão da cultura ética, né, das organizações, a professora Juliana, a professora Carla já falavam. Eu trazia talvez aqui para o debate um pouco da cultura organizacional em si, né, da mudança de mentalidade, dos profissionais, tanto daqueles que trabalham, dos consultores, dos futuros consultores que estão aqui também conosco, mas também da responsabilidade desses profissionais, né, de se manterem atualizados e conseguirem prestar esse serviço para as organizações e contribuírem com as organizações. O professor Luiz é professor na Universidade de Lisboa, né, de um curso também de sustentabilidade. Eu acho que poderia também ser uma oportunidade aqui para os demais colegas saberem ou terem um certo direcionamento, né? Ou seja, eu vou buscar a formação e eu vou buscar conhecimento em que mais para a empresa onde eu estou, ou para a organização onde eu participo. Talvez eu deixaria para todos aqui essa curiosidade de todos nós. Eu posso dar aqui um pequeno mote sobre governance e a forma como nós estamos vendo ou estamos trabalhando o governance, porque isto de falar de governance é um tema muito lato, uma dimensão enormíssima. E nós, quando olhamos para as nossas organizações, vemos gente com diferentes perfis, muitas vezes diferentes culturas, e aqui a questão é como é que nós motivamos ou como é que nós inspiramos todas as nossas pessoas, independentemente das funções, se for ou o que seja, ou o porteiro do edifício, para a necessidade de criarmos uma cultura de sustentabilidade. A cultura de sustentabilidade, na minha opinião, passa por, em primeiro lugar, eu disponibilizar a formação necessária para as pessoas terem o mesmo nível de conhecimento sobre a importância da sustentabilidade no seu todo, mas também a importância e o benefício da sustentabilidade para o meu negócio. Se eu trouxer benefícios para o meu negócio, automaticamente, ou de uma forma direta, eu também estou gerando ou estou criando benefícios pessoais, benefícios para mim próprio. E isso é qualquer coisa que não é fácil sensibilizar as pessoas para isso, e daí a formação, achar eu que é uma peça fundamental e básica para trabalharmos ou para começarmos a pensar sobre o modelo de governance da nossa empresa. Só depois das pessoas estarem efetivamente sensibilizadas para os benefícios, para aquilo que é a sustentabilidade, etc., aí é que podemos começar a criar uma cultura de sustentabilidade nas organizações, cultura essa que nos obriga a estarmos envolvidos com aquilo que é a estratégia de sustentabilidade do nosso negócio, com aquilo que são os nossos objetivos e os nossos desafios, e de que forma é que nós podemos contribuir para a sociedade onde vivemos. Portanto, cultura organizacional ou cultura de sustentabilidade, eu diria que é fundamental. Não basta nas nossas organizações nós temos apenas o CEO ou o middle management sensibilizado para esta importância da sustentabilidade dentro das organizações. Portanto, é fundamental que esta sensibilidade exista em todos os quadros, sem exceção, independentemente das origens, das culturas, etc., que as nossas organizações possam ter. E a partir daí, sim, podemos começar a trabalhar os modelos de governance, que, como vocês podem imaginar, depende muito da característica do negócio, depende muito do posicionamento que o negócio tem dentro do setor, e, portanto, não me querendo alongar mais, até para dar a oportunidade aos meus colegas, eu diria formação e cultura de sustentabilidade é fundamental para criar um modelo de governance adequado.
Professora Carla, professora Juliana, Marcelo, estejam à vontade também para comentar sobre o nosso pilar de governança. De acordo total aí com o que o professor Luiz disse, acho que não tenho muito mais o que contribuir. Eu só acho que cada vez mais esses pilares, eles estão também entranhados, né? Então, não tem como a gente agora falar de governança sem falar de social, a gente fala de transparência em governança sem falar de ambiental, dentro das coisas que a gente já viu aparecendo aqui, e para a gente entender como isso está intrincado, por exemplo, o BNDES, professor Luiz Roberto, que é o nosso banco de desenvolvimento, né, econômico e social aqui no Brasil, ele, para ceder empréstimos para algumas empresas, para empresas gigantes, às vezes eles contam lá com uma cláusula, não sei exatamente como é que se chama o mecanismo, que é o tal do subcrédito social. Então, você vai ter que pegar um pedaço daquele dinheiro que você vai receber como empréstimo para fazer alguma boa ação, que quando eles chamam ali de social, tem a ver com social, mas que tem a ver também, às vezes, com aspectos ambientais. Muitas vezes, na verdade, tem. Então, assim, para você ganhar dinheiro, para você alavancar negócios, para você conseguir mais investimentos, atrair mais acionistas, se você estiver falando de uma empresa de capital aberto, e você, portanto, alimentar ali com ética e integridade essa cultura de sustentabilidade, como você estava dizendo, a gente tem que estar atuando nos outros pilares também. Então, não dá para falar mais de governança sem a gente estar cuidando bem dos outros dois pilares. Está tudo muito junto e misturado. Amém. Amém mesmo, né? Porque toda e qualquer questão ambiental é também uma questão social. Temos vários artigos científicos sobre isso, não tem como separar o homem, né? A própria lei brasileira ela foi criada pelo homem, ela olha para todas as formas de vida, mas está tudo interligado. Então, nem pensem em agir diferente. Precisa, sim, ter um checklist na mão e ver, assim, como o professor Marcelo falou, cada ponto, ataca o quê, impacta o quê, né, o que eu estou fazendo. É um checklist constante, por isso que vocês precisam de profissionais, desse pool de profissionais aqui. Então, quem está entrando na área, olha, você vai precisar de um engenheiro ambiental junto com você vai precisar de um consultor, você vai precisar, às vezes, de um biólogo, às vezes, de alguém que entenda de ciência social, que faça aquela leitura, um cientista social dali, um advogado também. Não tem como você escapar disso. Tem profissionais gratuitos, às vezes, junto à prefeitura, mas tem outros profissionais que você vai buscar e vai se formar aí nessa equipe, nesse apoio. Então, aqui vocês, para aprenderem a fazer esse network, né, para já se conhecerem uns aos outros e caminharem, isso que vocês fazem tão bem aqui, parabéns. E o que eu mais posso contribuir, como comentamos ontem, é não esquecer que a gente está falando de ESG, a gente, ao traduzir para o português essa sigla, a gente fala do quê? A gente leva a palavra governança para frente. E isso fala muito, porque o que o Instituto está vendo ainda hoje em dia é que as pessoas não estão dando, às vezes, a devida cuidado, não está sendo fácil fazer essa governança, não é fácil mudar a cultura, talvez isso leve décadas, mas a gente não pode esquecer disso, que a gente está falando essencialmente de governança, é para isso que é o ESG. Então, eu que sou da área ambiental, quando eu fico vendo todas as ESGs lá com foto verde, com questões, né, de meio ambiente, natureza, a gente não é só isso, nunca foi só isso. Mesmo a minha área, que é ambiental, sempre o próprio conceito de sustentabilidade ele é integrado, ele está falando de economia, ele está falando do social, ele está falando dos elementos da natureza. Então não tem por que a gente, acho que culturalmente a gente vai falando do verde, né? Essa green está na moda, né? Mas não é só isso, gente, é muito mais, é olhar para a governança, esse é o ponto-chave. Se vocês souberem isso, vocês vão estar anos-luz aí na frente de muitos profissionais que ainda não prestaram atenção nisso, né? Estão querendo olhar só para um ponto ali, estão querendo falar só de coisa verde, né? Aí brincam, você vai abraçar a árvore, quem é você? Gente, não é isso, isso é negócio, isso é governança. Eu vou deixar minha voz para o Gabriel fazer a pergunta.
Marcelo, eu vou abrir já para a pergunta do Gabriel e para os demais colegas também que já mandaram aqui. Eu só queria fazer aqui uma última, para a gente encerrar esse momento do nosso debate, só uma última provocação, talvez, aqui para o Marcelo, acho que foram muitas provocações aqui hoje, né? Interessantes. E dentro daquilo que a professora Juliana estava a comentar também, eu queria que você também falasse conosco dessa parte da governança, como integrar tudo isso, né, dentro da estratégia de uma organização. Talvez é complicado, óbvio, nós falarmos de toda uma estratégia, mas talvez, partindo do princípio que somos aqui, a maioria, né, formação, pessoas que estão em formação ou entrando para o universo como consultor, né, para onde a gente deve pensar para integrar essas questões que já foram ditas aqui pelos consultores. Eu sou suspeitíssimo porque eu venho de tecnologia e quando a gente fala de tecnologia não é plataforma, não é isso. Tecnologia é você ter, de fato, tudo muito claro, né, com transparência, como que você traz veracidade das informações e principalmente como é que você distribui isso. Né? Uma coisa muito importante é que as pessoas entendam por que estão fazendo. Né? Por que eu estou fazendo isso? Isso é governança também. Se eu explico para as pessoas por que ela faz, é importante. Sabe uma coisa que está sendo muito discutida no mundo, e vários fóruns, KPIs. As pessoas focam em entregar um KPI e não querem saber dos outros, meu amigo, eu bati minha meta porque eu vou ganhar um prêmio se meu KPI... Então, assim, é uma coisa para se questionar, que não estou dizendo que KPI não é importante, não é isso, mas, assim, o foco no KPI tem que ter muita atenção. E quando eu olho para a estratégia corporativa da empresa, concordo com todos, a governança, ela vem como um pilar de qualquer conversa que eu, como consultor, tenho com a empresa. Seja de estratégia, seja do que for. Tá? Como é que está estruturado isso tudo? Quais são as camadas de informação que eu tenho para as pessoas? Ontem, um caso concreto, discutimos com uma empresa gigante o uso do WhatsApp. Por incrível que pareça. Sem rastreio, sabe assim, como é que você tem governança nisso tudo, né? E como é que o board diz assim, olha, para onde nossa indústria... Eu falo muito de cenários, porque assim, a gente tem que entender que minha estratégia tem que para onde está indo esse mercado. Que tecnologia está levando esse mercado? Como o consumidor, nós estamos enxergando essas questões e o consumo dessa empresa. Isso tem que estar muito claro para o board. E que isso seja claro para todo mundo. Isso também é governança. Isso é cuidado de informação. Logicamente, guardando as informações estratégicas, mas isso, se não estiver muito estruturado, com sistemas, processos, você fica fragmentado. Aí você vai cobrar de forma fragmentada. E no fim do dia você não tem nada. Perfeito. Perfeito. Obrigada, Marcelo. Obrigado aos nossos consultores que contribuíram. Eu vou abrir esse momento para as perguntas e só fazendo aqui um ponto entre um momento e outro, né, e pegando um pouco um gancho de tudo que já foi dito, o nosso workshop é justamente para falar sobre ações práticas para uma pauta coerente, né? A gente está falando de pautas coerentes e relevantes, e eu acho que as ações práticas são aqui as questões mais importantes para toda essa engrenagem funcionar, e eu já chamo a atenção aqui para a própria existência desse workshop e das pessoas aqui reunidas, que vem através de uma ação prática e de um anseio de se discutir, de se aprender sobre ESG, de se evoluir, porque aqui, apesar de nós termos muitos especialistas em ESG no mercado, ninguém é especialista em tudo, né? Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que encontrar um perfil que seja especialista em ambiente social, em governança, eu acho que é alguém com muitos anos de vida e, assim, não sei se temos pessoas com essas idades aqui, porque realmente é muito complexo, né? São muitas formações integradas. Então, esse grupo de trabalho e pesquisa, ele surge justamente dessa ação prática de se colocar para aprender, né, de trazer pessoas em prol de objetivos não só únicos, mas abrangentes. O nosso próprio criação do relatório de sustentabilidade com as 7 empresas que são parceiras é uma das ações que demonstra esse nosso interesse de aprender fazendo. Então, que fique também para os nossos convidados, todos que estão participando conosco, que as ações práticas, elas vêm disso, né, do anseio de aprender e de fato, contribuir com ações que já existem, né, porque ninguém inventou a roda também, e ser, de fato, né, um contribuidor aí para um mundo melhor, para que o mundo possa ser melhor para essa geração, claro, e também para as gerações futuras. Eu vou abrir aqui o espaço para o Gabriel e os demais colegas que queiram fazer perguntas e deixar também algum comentário, possam, por favor, levantar a mão. Gabriel, pode falar, por favor.
Olá a todos, primeiramente estou muito feliz, fazia tempo que eu não via um seminário, um workshop, um local onde o ESG fosse, como posso dizer, citado nas suas diversas esferas de forma tão abrangente, sem viés ideológico, sem viés político, sem nada. Eu estou na área e não vejo isso todo dia. Então, primeiramente, parabéns para vocês. Geralmente, quando chega um cliente para a gente, ou é questão financeira, ele quer surfar na onda, ou o outro procura pelo marketing, ou o outro está com um ataque lascado e está tentando se livrar daquilo ali. Então, assim, a gente fazia tempo que eu não via algo assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Após isso, eu gostaria de fazer duas perguntas, uma para a doutora Juliana e outra para o doutor Marcelo. A gente aplica o ESG aqui de duas formas, né? Sempre que a gente é procurado, a gente aplica na cadeia de suprimentos. E eu sempre explico que, quando você faz numa empresa, você faz num elo só, ele não tem um impacto. Quando você analisa a cadeia de suprimentos e aplica nela, você consegue gerar, por exemplo, 56% do lixo orgânico gerado pelo consumidor final vai para o aterro. Poderia voltar para consumo lá na agricultura, numa agricultura regenerativa, por exemplo. Então, fazer o ESG na cadeia de suprimento, ele muda tudo. E aí entra a questão do professor Marcelo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente senta com o conselheiro, seja com acionista, ou até mesmo com os celebres da empresa, e explica o seguinte: olha, o ESG ele tem que estar no teu planejamento estratégico, ele tem que estar no teu plano de negócios. Nossa, o pessoal fica bravo demais, e aí todo mundo xinga e fala, não, cara, eu só quero para o marketing. E é uma necessidade tão grande de mostrar que eu levanto a mão e pergunto para eles assim, mas só uma dúvida, o que vocês estão mostrando se não fez? Ou às vezes fez algo pequeno, mas está mostrando um pavão, e a gente fez um pintinho. Então, essa questão da governança, como que a gente pode conduzir para que, primeiramente, seja feito em ação integrada, e quando eu falo feito, a gente trabalha com o Ministério Público, órgãos municipais, as três esferas. Então, aqui, por exemplo, estou como secretário nacional de sustentabilidade de ESG numa instituição do terceiro setor. Eu atuo pelo terceiro setor, atuo no setor privado e atuo no setor público. Então, às vezes eu vejo empresa fazendo ODS. ODS é política pública, meu povo. Como que uma empresa aplica ODS? Daí você vai ver, eu fiz o ODS 6, qual meta? O que é meta? Você não sabe nem que o ODS tem uma meta. Então, como a gente faz com que isso seja feito de uma forma mais simples, que todo mundo entenda, que o ESG não é um bicho de sete cabeças, e como que não cometa greenwash? Então, essa é para o professor Marcelo. E para a professora Juliana, o que acontece? Essa semana aconteceu de uma empresa, vai lançar ou já lançou títulos verdes na B4, e eles nos procuraram porque não tinha validação jurídica, o que eles estavam fazendo. E a hora que eu fui olhar, tipo assim, eles geraram uma compostagem numa horta. Sequestrou tanto de carbono, tá? A gente tem tantas árvores plantadas aqui nessa parte da reserva de uma ONG, sequestrou tanto. Não tinha um inventário de carbono, não tinha nada. E o título está sendo lançado, gente. Daí eu fui e falei, gente, isso daqui da cadeia, vocês não estão entendendo a gravidade disso. Não, a gente consegue lançar e depois ver isso. Daí volta na questão do professor. É uma necessidade de mostrar, de ser, é mais o marketing do que a ação, a prática em si. E aí o que eu trago para vocês, que a gente sempre esbarra nisso, de uma forma humanizada, carinhosa, como que a gente mostra para o pessoal? O mais importante é fazer de uma forma que tem escala, de uma forma com todos os entes, então é setor público, setor privado, terceiro setor, e fazer de uma forma real para depois mostrar. Desculpa se eu estendi meu momento de fala. Obrigada, Gabriel. Professor Marcelo, em seguida, professora Juliana. Gabriel, prazer, uma pergunta, obrigado pelo elogio. A gente está aprendendo todo mundo junto aqui, né? Não tem, é um tema gigantesco, né, para todo mundo. São muitas camadas desse tema. Mas você colocou um ponto importante. Primeiro, o meu discurso, quando alguém me pede conselho de ESG, foi o que eu falei lá no começo, qual a tua relevância na cadeia de valor? Como é que você está situado na cadeia de valor do seu negócio? Isso é muito importante, porque daí você vai dizer para o empresário, para o board, assim, olha, a tua cadeia é uma cadeia muito, muito importante para essa indústria, para esse negócio. Então, você tem que colocar como prioridade a sua estratégia de sustentabilidade. Se você não tem uma relevância, não é que você não vai fazer, mas o empresário, e é muito bom o triple bottom line, diz assim, olha, eu tenho que ter lucro para eu poder conseguir financiar as outras coisas. Porque senão eu não consigo financiar a educação para as pessoas, eu não consigo financiar minha descarbonização, minha transição energética.
E eu sempre falo o seguinte, quando você pega aí a sopa de iniciativas de ambiental, de governança e de social, eu recomendo para as empresas que não queiram ser tão agressivas e ter várias metas, várias iniciativas começando ali, tudo. Começa por aquela que você tem mais segurança em reportar. Começa a segurança de você ter governança. Não queira ter 5, 6, 7, 8 metas de cada uma. Eu já vi casos que eu queria ter, sinceramente, assim, era de social, era umas 10, de governança mais umas 10. Não vai acontecer. Porque você não consegue gerenciar e ainda tem que olhar para o seu mercado e continuar crescendo. Então, para evitar, né, greenwashing, né, que lógico, e aí é uma decisão de risco, quando o empresário coloca lá na sua estratégia que vai fazer isso porque quer fazer, eu, como consultor, digo, olha, isso é um risco altíssimo, você tem que apontar. E aí, fatos não ligam para sentimentos, é fato. Então, você tem que ser factual aqui. E você minimiza o greenwashing, porque se você não consegue que esses dados sejam auditados, que sejam recorrentes, é como ciência, é como hipótese. Você pega gera uma tese, testa, outra pessoa testa a sua tese, funciona, e você escreve um artigo lá e todo mundo diz assim, ok, isso virou de fato, algo replicável. Então, o que eu recomendo para evitar greenwashing? Primeiro, não se preocupe em fazer o primeiro reporte do ano. Não se preocupe em fazer o relatório do bonitão, puro marketing. Deixa os seus processos redondos, deixa seus dados consistentes, auditáveis. Depois você vai lá para o ano 1 ou ano 2, tentar fazer os reportes com os dados com segurança, de fato. Agora, sobre essa empresa que você falou, e aí acho que é mais para a Juliana, é temerário, porque, né, muito temerário, porque como é que você vai fazer emitir um título e por design já está errado? Então, mas não sei se eu consegui responder a tua resposta, Gabriel, mas essa é a minha percepção. Obrigada, e a minha atuação. Perfeito. Professora Juliana. Oi, Gabriel, prazer, viu? Gostei muito de te conhecer, que bom que você trouxe aí a sua vivência do dia a dia para a gente ampliar mesmo, como o professor Marcelo falou. Isso aqui é um grande aprendizado, né? Uma via de mão dupla aqui. Olha, o professor Marcelo já deu a resposta aí jurídica também, viu? Para mostrar como a gente está em sintonia. Talvez isso seja um pouco novo para muitos. O advogado nessa área de ESG, ele está para trabalhar junto, ele está ali para falar, empresa, onde você quer ir? Eu estou aqui junto com você, estou te apoiando muito. É o advogado mesmo que entra ali no coração do negócio. E como o Marcelo já falou, precisamos de fatos, precisamos de provas. Como que eu vou explicar no processo judicial que aquela história lá que você criou, que você estava fazendo lá o resíduo sólido, estava lá fazendo todo o programa, aquilo é falso, é só uma ideia de marketing. Então, como você trouxe, é só o departamento de marketing que ia falar, colocar sigla, bonitinho, SG, fazer o site, fazer não sei o quê. Gente, isso aí não é muito sério, porque nós advogados, eu que conto advogada, eu estou do lado da empresa, estou ali, no Instituto também a gente está ali apoiando a empresa. Só que o meu lado promotora de justiça, e a gente está falando aqui do Ministério Público, ele não vai ser alguém como eu, que vai falar, empresa, o que você quer para eu caminhar junto com você? Porque deveria, até pela lei, era isso que o Ministério Público deveria fazer. Mas, que todo mundo ali para defender o meio ambiente, mas ele não vai fazer. E ele vai olhar detalhe por detalhe. Ele vai pedir coisas que você, mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas ele vai pedir. Ele vai ali, empresa, para te acusar, para tentar acabar com você. Ele não quer uma empresa polidora existindo. Ele quer, ainda mais se ser reiterado. Não, eu não quero que você exista. Não vem mentir para mim. Ele vai fazer tudo para fechar essa empresa. Então, uma estratégia que você falou, respondendo a sua pergunta, o que eu posso fazer? Mostra lá a lei, mostra, se quiser eu mostro a lei para vocês, mostra lá o valor das multas, mostra o trabalho ferrenho que o Ministério Público faz. Ele está ali para fazer um inquérito, para avaliar o ponto positivo ou negativo da sua empresa? Não, ele está ali para olhar, cadê a poluição que você fez ali? Tem uma notícia de que você é uma empresa aí, então se vai estar na B3, se é uma consultora, o que for... O que você está fazendo aqui de errado? Já tem notícias de que você está fazendo errado. Então, ele já pressupõe que está tudo errado e que você é empresa polidora e já está querendo colocar uma multa de acordo com a ideia que ele tem de você. Então, se você é uma empresa aí, imagina uma multinacional, o que vai ser uma multa de 1 milhão? Eu quero 100 milhões uma multa dele. Tem apoio científico? Não. Tem apoio de base jurídica? Não tem.
tem o que vai chocar o mercado. E cada vez mais nós vivemos nessa sociedade do espetáculo, da mídia. Então, o que vai dar mídia? Colocar uma multa de 100 milhões? Se for 500 milhões, talvez impacte mais, 1 bilhão. Então, vocês perceberam que ponto que a gente está? Então, mostre isso para a empresa. Então, ainda mais uma empresa que vai querer ir para a B3, a B4, o fundo. É óbvio que eu vou falar de milhões, é óbvio que eu vou falar até em euros, se bobear em libra. É esse impacto. O promotor de justiça, o juiz, ele não está dentro da empresa, ele não conhece a empresa, ele não tem a menor noção do que é o faturamento, como que eu vou trabalhar para tudo isso ser pago. Ele não tem essa noção. Ele está vivendo uma sociedade de espetáculo e ele está querendo fazer um trabalho para impactar, para que outras tenham essa educação, falar, ó, deixa eu mexer nessa aqui, que eu acho que tem condições de pagar, para gerar uma ação educativa para todas as outras. Então, é só o consultor que vai poder mostrar isso para ele, viu, Gabriel? Mostra o valor da multa, mostra o valor da lei, isso que eu expliquei aqui, quem é poluidor direto e indireto, tem ali um advogado junto com você, para, quem sabe, isso sair aí do departamento de marketing, né, e avançar estruturalmente para a empresa. Muito obrigada, professora Juliana. Eu vou ter que pedir desculpas porque eu vou precisar sair, mas eu não queria só deixar de me despedir e lembrar que tem aqui uma pergunta da Silvia, que ela fez há 19 minutos no chat. Nós tá? temos aqui a pergunta da Silvia e temos aqui mais 2 pessoas na fila. Infelizmente, pelo nosso tempo, a gente não vai conseguir responder todas as pessoas. Eu peço desculpa, mas nós temos uma boa oportunidade no próximo encontro, já muito breve, no dia 28 de agosto, nosso próximo workshop. Eu não sei se todos se inscreveram. Se não, deixe o convite para que possam entrar no nosso site e se inscrever. Eu vou, só para ser assim, também bem rápida, eu vou pedir para que a Valéria e o Paulo, que levantaram para falar por voz, possam ser bem breves em fazer, de repente, as suas perguntas, para que a gente possa encerrar esse momento, só para que eu não deixe, se a pergunta for... Eu só vou ter que ir mesmo, tá, gente? Tá bom. Um beijo. Eu tenho uma outra reunião agora. Tá bem, Ione, só respondendo a Silvia, eu vi a pergunta dela, não é intrínseco, Silvia, parece óbvio, mas não é. É um desafio que, para nós, consultores, e para as empresas, para a diretoria, entender que deveria ser intrínseco, mas não é, tá? Nas minhas andanças aí por empresa, a não ser as grandes corporações, você tem algo muito, muito estruturado. Você pega nas indústrias meias, você não vê isso tão... Ela não vê com muita clareza. Então. Rapidamente respondendo a Silvia. Muito obrigada, Marcela. Eu vou deixar aqui na nossa ordem, bem rapidinho, a Valéria, por favor, e depois o Paulo, e em seguida. Tá muda, Paulo. Valéria, a gente não consegue te ouvir, acho que você ainda está sem microfone. Desculpe. Agora... Tá, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Nancy, pelo convite, obrigada a todos. Minha pergunta fica a seguinte, como eu atuo com arte e educação, não sai um pouco do rumo, como é que as empresas estão sendo educadas? Porque a população, de um modo geral, desconhece a prática ESG e a Agenda 2030, né? Porque, afinal, a sigla ESG está no parágrafo 2º do documento que constitui a Agenda 2030. Os 3 pilares são o econômico, o social e o ambiental, os 3 pilares da Agenda 2030. No entanto, a gente vê, como ontem estivemos no evento do SEBRAE, alguns de nós aqui, 14% das empresas têm um breve conhecimento sobre isso e 1% da população já ouviu falar, que é uma outra pesquisa que foi feita com a população de um modo geral. Há algo sendo feito nesse sentido? Porque eu sinto que as pessoas que estão se formando em ESG podem se formar também na área pedagógica para poder apresentar, porque o tempo urge, né? Perfeito, Valéria. Eu não sei se o professor Luiz Roberto pode responder, não sei se é direcionada a sua pergunta, se a gente pode deixar o professor Luiz Roberto respondê-la, por favor. Eu vou tentar responder muito rapidamente. De facto, é uma realidade que acontece um pouco por todo o mundo. Nós, na altura do campeonato, como se costuma dizer, gostaríamos de ter muito mais gente formada e sensibilizada a nível empresarial para a temática da sustentabilidade. O desafio que se coloca aqui é, em primeiro lugar, os CEOs
têm que estar sensíveis que a sustentabilidade e os ESGs, ou a implementação dos critérios ESG, é uma questão de sobrevivência e uma questão de competitividade das empresas a curto prazo. Ou seja, as empresas que não forem capazes, em tempo útil, de implementar os critérios ESG e ter uma estratégia de sustentabilidade integrada com a estratégia do negócio, vão ter sérios problemas a curto prazo. E, portanto, isso parte dos CEOs criar a sua estratégia de sustentabilidade dentro das empresas e ter como missão sensibilizar também e dar a formação que eu falava há bocado, a tal cultura de sustentabilidade tem que existir nas empresas e isso parte das próprias empresas. Portanto, ou seja, os CEOs e o leadership team das empresas têm essa responsabilidade e é tempo deles começarem a perceber de que sem isso, muito provavelmente a curto, médio prazo, eles vão ter sérias dificuldades, porque não podemos esquecer que as cadeias de valor, e isso neste momento já acontece, não só com as grandes, mas também com as pequenas. Ou seja, existem empresas que, tendo como seus fornecedores empresas pequenas, apesar das empresas pequenas hoje não serem obrigadas ou acharem que estão ainda muito distantes da necessidade de terem uma estratégia de sustentabilidade e critérios ESG implementados, eles vão ser necessariamente excluídos da cadeia de valor porque não estão alinhados em termos estratégicos com aquilo que são as necessidades dos seus clientes na cadeia de valor. Portanto, ou seja, é um desafio e os CEOs têm aqui, de facto, um papel importante e decisivo. Muito obrigada, professor Luiz. Paulo, pode fazer a sua pergunta. Não, eu só queria fazer uma colocação de apoio aí ao Marcelo, ao Luiz, em complemento à pergunta da Vanessa, ao Gabriel, que o ESG, ele se formou quando se analisou a questão da governança em cima do risco social. A responsabilidade social e é uma gestão de risco. É uma gestão pura e simples de risco, onde o mercado financeiro está cobrando as empresas de cima para baixo, as maiores e vai chegar às menores, tanto é que o Banco Central Brasileiro mandou os agentes financeiros começarem a cobrarem apetites de riscos e vai chegar nos pequenos, e aí nós vamos ter que fazer, nós estamos fazendo aqui um programa, a Misgo, que nós fazemos um programa junto com o representante das ODS para chegar nas escolas a informação de que existe a necessidade de cuidar da água, que é um dos maiores itens, e pela água o lixo, certo? E, consequentemente, dos dois lados a pressão vai chegar. E vai ser muito rápida, porque quando mexe no bolso, né, a sustentabilidade falava coisas maravilhosas, mas não monetizava, ficava só nos relatórios bonitos, e esses relatórios iam para o marketing. Agora tem que monetizar, não adianta só botar. Pode continuar, Paulo, desculpa, eu comecei a nossa partilha do QR Code de avaliação, mas pode continuar seu comentário. Eu digo que a própria ESG é a monetização da sustentabilidade. Os relatórios de sustentabilidade não vão ser mais feitos para marketing, eles vão ser feitos para relatar o que realmente está sendo feito. Senão aí que se cria o greenwash, tá? E quem fizer relatório, que tiver greenwash, ou tiver governança, que não tiver transparência, que é a base da governança, não vai ter dinheiro. Muito obrigada, Paulo, pelo seu comentário. Não sei se o Marcelo quer fazer esse comentário final. Não, o Paulo foi brilhante, Paulo, assim, todo o seu time aí da governança do risco, sabe? Foi muito bom. Marcelo, só comentando, ontem no meeting da SEBRAE, foi muito enfatizado sobre a importância de fazer as práticas de ESG dentro das empresas, médias e pequenas, inicialmente, mas se falou assim, categoricamente, foi enviado a semana passada pelo B3 para todas as associações de crédito, a obrigação de ter um departamento de ESG. Obrigatório. Então, já não é mais uma percepção, já é mais uma obrigação. Eu acho isso desculpa, é meio forçado, eu acho isso uma iniciativa muito forçada. Está sendo. Muito forçada, e aí eu não posso julgar se é necessário ou não agora, mas é muito importante de ter um departamento, ter, como a Valéria falou, educação para isso.
Eu posso ter um departamento e não ter educação na empresa. Eu crio uma como é que chama? Um departamento para atender uma regra. Isso Mas no mesmo. fim do dia eu não estou levando educação para as pessoas. Aí Mas é isso mesmo, é nesse sentido que eu estou comentando. Está se obrigando já, mas ainda não tem nem conhecimento suficiente do que se trata. para mim, hoje, na minha avaliação agora, eu posso estar sendo muito... não estou vendo o quadro todo, mas é quase inócuo isso para mim. Posso estar errado. Espero que esteja errado. Muito obrigada, Marcelo, obrigada, Nancy, Paulo, Valéria, obrigada pelas contribuições. Eu queria só, para que nós pudéssemos encerrar, não sei se a professora Juliana está aqui conosco, e quer deixar aqui, né, já teremos o próximo encontro com a professora Juliana, e assim nós finalizamos aqui com uma fala da professora Juliana, do Marcelo e do professor Luiz, para encerrar. Quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Parabéns, né, a todos nós aqui que trabalhamos com essa área. Contem comigo, contem com o Instituto Brasileiro de ESG, para todo mundo aqui, vai lá no site, fala comigo, pega meu telefone, a gente conversa. E quem precisar, não esqueçam, gente, façam um grupo, um network muito forte, coloquem o advogado aí nisso. Infelizmente, os advogados não sabem, a maioria não sabe, viu? Como a gente está falando de treinamento, né? De educação com a Vânia aqui. Até os advogados não sabem disso. Então, se vocês conseguirem formar uma equipe forte, coesa, vocês vão avançar cada vez mais, viu? Sucesso e a gente se vê dia 28. Marcelo. Eu só quero dizer obrigado, pessoal, por esse momento aqui, para todos que estão aqui até agora escutando a gente também. De novo, é uma troca aqui, não tem sabedoria suprema. Eu agradeço esse momento aí importante também. E vou correndo agora para a USP aqui, que eu tenho um encontro lá para falar de sustentabilidade. Peço licença para poder sair. Tenho que correr aqui agora. Obrigada, Marcelo. Tchau, gente. Gabriel, Professor depois eu te respondo lá, se puder no LinkedIn mandar lá, a gente fala. Ok, vamos só esperar o professor Luiz para nós também encerrarmos o nosso momento. Ok, agradecer a todos, agradecer ao grupo, agradecer aqui aos meus colegas do Conselho Consultivo. Eu acho que ficou perfeitamente claro da necessidade que existe desta partilha de conhecimento, desta partilha de know-how, de experiências, porque, como eu dizia na minha intervenção, não existe nenhum histórico de conhecimento e, portanto, nós temos que ir à procura dos resultados, dos sucessos e mesmo daqueles resultados ou dos impactos mais negativos possamos ter, porque com eles também aprendemos. Pegando naquilo que a professora Juliana referiu, lanço aqui, hoje como tive aqui o papel de provocador, fica aqui uma provocação ao grupo e à ION, se não vale a pena criar aqui um cluster dos advogados. É uma provocação. Certamente seria uma excelente iniciativa. Bom, e no que eu puder ajudar, disponham, ok? Muito obrigada. Obrigada, professor Luiz, professora Juliana, obrigada a todos e a todas. Nos encontramos no próximo evento, dia 28, e estamos à disposição de todos vocês. Um abraço e até breve. Até lá, obrigada, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Grata, Nancy, grata a todos. Maravilhoso o debate, maravilhoso. Muito obrigada. Valéria. Vamos montar esse cluster dos advogados, sim, viu? Estão precisando para isso. Você imagina como que eu fico no pé deles para eles aprenderem esse negócio. Dia 21 de agosto eu tenho um encontro com eles agora, é online, se alguém quiser participar. Porque é difícil, viu, professor? É difícil. Eu sei disso. Vamos falando. Deixou sim. Tchau, obrigada, professor. até breve. Professor Roberto, obrigada pela exposição. Obrigada.